Olá, meu nome é Luciano Siqueira, sou farmacêutico bioquímico com mestrado e doutorado em bioquímica. O treinamento de hoje é uma atualização sobre a rotina de líquido cefalorraquidiano, segundo o último Guidelines da Sociedade Europeia de Licorologia. Esse é um curso somente de atualização, aonde na plataforma também está disponível um curso completo de líquido cefalorraquidiano, abordando desde o conhecimento básico, passando pelo conhecimento intermediário e avançado, não deixando de abordar todas as nuances que relatam e trata de líquido cefalorraquidiano, enquanto que esse é somente um treinamento de atualização. Com relação, então, à rotina de líquido cefalorraquidiano, o material que foi utilizado para preparar esse treinamento é o último Guidelines da Neurological Research and Practice. Com relação à função que o líquido cefalorraquidiano exerce no nosso corpo, podemos dizer que ele apresenta todas essas funções, dentre elas a nutrição, que é o aporte de nutrientes, principalmente glicose, para o sistema nervoso central, excreção de metabólitos tóxicos, que é o caso da amônia, da bilirrubina, que são produzidas e são eliminadas através do líquido cefalorraquidiano. O líquido cefalorraquidiano ele é importante para nutrir, hidratar e transportar toda a ordem de nutrientes no sistema nervoso, que inclui o encéfalo e a medula espinhal. Ele é importante para a manutenção da pressão intracraniana. Segundo a lei de Pascal, todo corpo imerso em um meio líquido, o líquido ele exerce pressão igual em todas as direções. Então, isso permite que faça com que ocorra uma proteção mecânica, porque a distribuição dessa pressão da água, do líquido cefalorraquidiano, exercendo a sua função sobre o sistema nervoso, desenvolve uma espécie de colchão que evita, então, a choques e traumas, né, do movimento da cabeça e do corpo, exercendo então uma proteção mecânica entre o encéfalo e a medula espinhal. O líquor também ele é importante para a flutuação, porque segundo o princípio de Arquimedes, todo corpo imerso em água ele diminui o seu peso. Então, um dos papéis do líquido cefalorraquidiano é promover uma diminuição do peso do encéfalo, né, dentro da cavidade craniana. Outra função é a função de defesa, mediante a produção de anticorpos e de células de defesa. Lembrando que as células de defesa do sistema nervoso, eles têm uma dinâmica de funcionamento distinta do sangue periférico. Tanto é verdade que o predomínio de células no sistema nervoso é do padrão linfomono, enquanto que no sangue periférico de adultos é predomínio de neutrófilos. A questão relacionada a desvio à esquerda e desvio à direita não existe no sistema nervoso. Isso são só conceitos que se aplicam somente a sangue periférico. O líquor também ele tem função de remover resíduos oriundos do metabolismo celular, bem como circulação de nutrientes, principalmente oligoelementos, que é o caso de sódio, potássio, cloro, cálcio, magnésio, zinco e demais elementos que são necessários para o bom funcionamento da célula do sistema nervoso. O líquor ele não pode ser considerado um líquido ceroso. Líquido ceroso, a gente pode dizer que são ultrafiltrado do plasma. Que é o caso, por exemplo, do líquido pericárdico, do líquido pleural, do líquido sinovial, do líquido acítico. Todos esses são considerados líquidos cerosos e são produzidos por um processo de ultrafiltração. O líquido cefalorraquidiano, ele não tem esse padrão, por causa que ele é um líquido único. Então, é um erro do ponto de vista laboratorial tratar o líquido cefalorraquidiano como se fosse um ultrafiltrado do plasma, até porque as trocas bidirecionais que acontecem entre sangue, encéfalo e líquido cefalorraquidiano, ele tem um padrão único, aonde a gente define isso como barreira hematoencefálica e barreira hematolicórica.
O líquor ele é produzido pelas células do plexo coroide, principalmente no terceiro ventrículo cerebral. As células do plexo coroide, eles muito se assemelham às células tubulares dos rins. E uma das características das células tubulares dos rins é que eles têm uma capacidade de reabsorver a água de uma forma muito eficiente. Nessa mesma lógica de funcionamento, as células do plexo coroide, até mesmo porque elas também, muitas delas são dotadas do sistema aquaporina, que é o mesmo sistema que envolve as células tubulares dos rins, eles são produtores, então, de líquido cefalorraquidiano. O líquor, então, ele é produzido no terceiro ventrículo, passa pelo quarto ventrículo, cerebelo, desce pela medula espinhal, retorna para a cavidade craniana, aonde ele vai ser reabsorvido nos vilus da aracnoide. A composição do líquido cefalorraquidiano, ele se assemelha ao plasma, só que com uma concentração muito diferente. A glicorraquia, por exemplo, ela corresponde a 2/3 da glicemia. Isso significa dizer, então, que a glicorraquia é de 30 a 40% menor quando comparado com a do sangue periférico. Por exemplo, se a glicose de um indivíduo é de 90 miligramas, a glicorraquia normal deveria ser de 60 miligramas por decilitro. Isso corresponde, então, a 2/3 da glicemia. Aqui está um ponto importante da diretriz que demonstra que o valor isolado da glicorraquia não tem nenhum significado clínico. Porque a glicorraquia pode estar elevada em um indivíduo diabético. A glicorraquia pode estar normal em um indivíduo diabético, mas já caracteriza um quadro de meningite. Então é por isso que a glicorraquia, o valor dela isolado não tem valor clínico nenhum. Então é por isso que o laudo laboratorial da análise do líquido cefalorraquidiano deve ser constituída da glicorraquia, da glicemia e da relação glicorraquia-glicemia. Mais importante do que a glicorraquia é a relação glicorraquia-glicemia. Então é por isso que ao se proceder uma punção para a coleta de líquido cefalorraquidiano, concomitantemente deve ser coletada uma amostra de sangue periférico para que possa fazer então a dosagem da glicemia no momento da coleta. Para esse tipo de procedimento, não é adequado fazer a glicose de polpa digital, que é o HGT, porque existe diferença dos níveis séricos de glicose de polpa digital, porque pega líquido intersticial, quando comparado com sangue venoso. Então, nesse caso, para a relação glicorraquia-glicemia, obrigatoriamente, então, tem que ser coletado a amostra de sangue venoso. Um outro aspecto a ser relacionado também à composição é a proteinorraquia. A proteinorraquia, ela tende a ser 200 vezes menor do que a proteinemia. Então, do ponto de vista laboratorial, a dosagem de proteína no soro pega uma faixa analítica mais elevada. Então, é por isso que normalmente se usa kits que utilizam, então, o princípio da técnica de Biureto. Por outro lado, a proteinorraquia, como a faixa analítica é 200 vezes menor, o kit utilizado para a dosagem de sangue não se aplica. Então é por isso que técnicas validadas para líquor têm que ser utilizadas. Normalmente os kits utilizam então a reação de imunoturbidimetria ou a reação de vermelho de pirogalol. É a mesma praticamente, muitos kits utilizam o mesmo princípio para dosar proteína na urina, por causa que a faixa analítica é próxima. Mas antes do laboratório adotar a dosagem de proteína no líquor, deve observar se o fabricante ele validou aquela metodologia para dosar proteína também no líquido cefalorraquidiano. Então, o líquido cefalorraquidiano, ele circula entre as meninges. As meninges, então, são envoltórios, né, que protegem o sistema nervoso. Nós temos 3 meninges.
a dura mater, que é a mais externa, dura, resistente, que fica em contato com a cavidade óssea do crânio. A pia mater é a mais íntima, que está em íntimo contato com o sistema nervoso. E como se fosse fazer um sanduíche, né? A aracnoide é uma meninge intermediária entre a dura mater e a pia mater, né? Que ela fica imbricada entre as duas, que é por onde circula, então, o líquido cefalorraquidiano. Como já abordado anteriormente, o líquido cefalorraquidiano, então, ele é produzido na célula do plexo coroide do terceiro ventrículo, desce pelo aqueduto até o quarto ventrículo, envolvendo o cerebelo, e desce para a medula espinhal. Retorna para a cavidade craniana e aonde vai ser reabsorvido, então, nos vilos da aracnoide. Com relação à produção diária de líquor, o ser humano adulto ele produz em torno de 500 ml de líquor diariamente. Isso corresponde a uma velocidade de produção de aproximadamente 20 ml por hora. Então, uma das características do volume total de líquido cefalorraquidiano que um indivíduo adulto tem, ele está na ordem de 120 a 150 ml em indivíduos adultos. Então, dá para se dizer que essa produção diária, para um volume total de 120 a 150 ml diários, dá para se dizer que todo o líquido cefalorraquidiano ele é renovado em torno de 3 a 4 vezes por dia. Então, a cada dia que passa, a gente tem a capacidade, desde que hidratado adequadamente, produzir uma quantidade de líquor em torno de 500 ml dia. Então, uma das questões relacionadas com relação a a parte de produção é o fato de que o líquido cefalorraquidiano ele tem um baixíssimo teor de proteína, uma baixíssima celularidade, e é por isso que uma análise confiável de uma amostra de líquor, principalmente nos quadros de suspeita de desordens inflamatórias infecciosas, é a análise de no mínimo 10 ml de líquido cefalorraquidiano. Isso acontece por conta da baixa celularidade, da baixa osmolaridade e do baixo conteúdo proteico do líquor, que faz com que a viabilidade celular no líquor seja diminuída, bem como pode-se evidenciar alterações morfotitoriais artefatuais por conta da matriz líquor que tem uma baixa celularidade. Então é por isso que são necessários no mínimo 10 ml de líquor para que se possa preparar, centrifugar e concentrar uma amostra de forma com que se tenha um número adequado de células para você poder fazer uma avaliação celular acurada. Quando se existe suspeita, por exemplo, de invasão leucêmica e pesquisas de células neoplásicas, isso se torna ainda mais relevante. Muitas vezes, por exemplo, quando você vai fazer imunofenotipagem para estratificação de um tipo de leucemia ou ainda para pesquisa de doença residual mínima, um volume superior a 10 ml pode ser necessário, até mesmo 20 ml de líquor pode ser fazer necessário. Por quê? Por conta da baixa celularidade, quando você vai fazer, por exemplo, imunofenotipagem, mais importante do que o volume de células é ter uma quantidade de células suficientes para poder se utilizar um anticorpo para fazer a citometria de fluxo. Então é por isso que muitas vezes na imunofenotipagem a coleta de até 20 ml de líquor vai se fazer necessária, justamente para se ter uma quantidade viável de elementos celulares para poder se fazer, então, uma análise acurada de um processo leucêmico ou ainda de uma doença residual mínima. Do ponto de vista de segurança,
Um indivíduo adulto, ele produz em torno de 20 ml de líquor por hora. Então, isso significa dizer que o procedimento de coletar 10 ml de líquor de um indivíduo adulto é um procedimento seguro, a pessoa se recupera com tranquilidade, desde que bem hidratada, bem orientada e que faça repouso. E isso é um procedimento de praxe. Quando a gente pega e fala de idade, a gente sabe que existe restrições, por exemplo, para a coleta de um volume adequado em bebês. Não existe nenhuma orientação, nenhum guidelines que fale a respeito de qual é o volume de líquor que deve ser coletado para prematuro, para bebês e para crianças. No entanto, essa referência que está disponível aqui no slide, ele mostra que à medida em que a pessoa envelhece, né, que a gente se desenvolve desde a idade de bebê até a nossa fase adulta, aqui nós temos o volume em termos percentuais do volume total de um adulto. Então, esse gráfico que mostra aqui, é a superfície corporal que vai fazendo com que desde a nossa infância, né, passando pela adolescência até atingir a vida adulta, a gente complete o nosso desenvolvimento em torno dos 19, 20 anos de idade. No entanto, o crescimento e desenvolvimento do crânio e do sistema nervoso, ele acontece de uma maneira muito mais precoce. Então dá para se observar aqui nesse slide que em torno dos 4 anos de idade, a gente já atinge quase que 90% do volume do crânio, do encéfalo e do sistema nervoso do indivíduo adulto. Então é por isso que uma coleta de 10 ml de líquido cefalorraquidiano para indivíduos com idade superior a 4, 5 anos de idade é um procedimento que tem uma relativa segurança e não existe maiores implicações. Agora, quando a gente aborda a faixa etária inferior a 4 anos de idade, não existe nenhuma orientação ou guidelines que aborde isso. Só que considerando que ao nascimento a gente já tem em torno de 40% da massa encefálica e do tamanho do completo da nossa estrutura óssea do crânio, dá para se dizer então que, consequentemente, a gente vai ter em torno de 40% dos 120, 150 ml, né, de líquido cefalorraquidiano já sendo produzido. Então, com isso, uma análise minimamente confiável de líquido cefalorraquidiano, ele deve ter no mínimo 2 ml de amostra para se fazer um procedimento minimamente confiável e reprodutível. A Academia Brasileira de Neurologia, em 2012, ela preconizou que os pacientes que são submetidos a um procedimento de coleta de líquido cefalorraquidiano, ele deve ser orientado a assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Esse termo de consentimento livre esclarecido, ele aponta todos os riscos e orientações que o paciente deve ter durante esse procedimento, porque é um procedimento invasivo. Então, pesquisas apontam, por exemplo, que uma orientação, ela estabelece vínculo de confiança entre a equipe médica e o paciente. Isso faz com que o paciente tenha uma melhor compreensão e adesão ao procedimento. Consequentemente, ele diminui a chance de vir a desenvolver intercorrências e complicações após a punção dural. Então é por isso que a Academia Brasileira de Neurologia, então, preconiza que todo paciente submetido a uma punção, ele deve ter, então, assinado seu termo seu termo de consentimento livre esclarecido. O QR Code para esse documento está disponível aqui, tá? Então, para aqueles que tiverem interesse, basta acessar esse QR Code. Quando que se indica a coleta de líquido cefalorraquidiano e quais são as principais desordens patológicas do quais são necessários fazer esse procedimento?
Processos infecciosos do sistema nervoso central e envoltórios, que é o caso para diagnóstico de meningites e encefalites, seja de ordem bacteriana, viral ou fúngica. Processos granulomatosos com imagem específica, que são aquelas situações em que o exame de ressonância nuclear magnética ele aponta uma massa inespecífica, mas não consegue identificar a possível causa. Nessas situações, o líquor, a análise laboratorial do líquor, ele permite uma complementação do diagnóstico de imagem, permitindo, então, a identificação, então, de possíveis focos tumorais, bem como doenças, né, do sistema nervoso, como é o caso da neurotuberculose, neuromicose e outras doenças granulomatosas. Doenças desmielinizantes e processos neurodegenerativos, como é o caso da esclerose múltipla, da doença de Huntington, como é o caso da doença de Alzheimer, são todas doenças neurodegenerativas, processos desmielinizantes, né? Que podem ser identificados através de exames seja imunológico ou de biologia molecular, para se fazer o diagnóstico acurado dessas condições. Doenças como leucemia e linfoma são doenças mieloproliferativas ou linfoproliferativas que podem invadir o sistema nervoso central nos casos dessas desordens hematológicas. A questão relacionada à leucemia e linfoma é que o tratamento antineoplásico faz com que o medicamento não consiga ultrapassar a barreira hematocefálica. Então, nessas situações, aquelas células leucêmicas que envolvem, que passam para o sistema nervoso central, elas acabam sendo protegidas pela própria barreira hematocefálica, que não permite que o medicamento antineoplásico penetre no sistema nervoso. Então é por essa razão que o cérebro e, consequentemente, o líquido cefalorraquidiano acaba se tornando um sítio de recidiva. Então é por isso que muitas doenças linfoproliferativas, como é o caso, por exemplo, da leucemia linfocítica aguda, ela pode fazer com que tenha uma recidiva no sistema nervoso central. Periodicamente pode ser solicitada análise de líquor para pesquisa de doença residual mínima, da mesma forma que a inoculação intratecal de medicamentos antineoplásicos podem fazer parte do ciclo de tratamento dessas doenças. Então é por isso que ao longo do tratamento de leucemia linfocítica aguda, por exemplo, além do tratamento padrão, se faz necessário, então, a introdução, a inoculação de antineoplásico de forma intratecal. Doenças imunossupressoras, de pessoas imunossuprimidas, tratamento imunossupressores, bem como pacientes HIV, pode vir a predispor a alguns tipos de doenças e infecções neurológicas. Dentre elas, a gente pode citar a sífilis, a tuberculose, o HTLV, a herpes, e então, nesses casos, pessoas imunodeficientes, pode ser necessário, então, fazer a análise de líquido cefalorraquidiano justamente para investigação dessas condições. Processos infecciosos com foco não identificado, principalmente nos casos de centro de tratamento intensivo de pediatria, né? Crianças em CTI pediátrica cuja febre é de origem obscura, pode-se fazer necessário, então, a análise de líquido cefalorraquidiano para afastar uma possível hipótese diagnóstica de meningite. Uma outra condição relacionada a essa doença é o caso de hemorragia subaracnoide. No caso da hemorragia subaracnoide, ela pode ser desencadeada, então, por trauma crânioencefálico, bem como por causa de aneurismas.
Algumas condições, por exemplo, aneurisma subclínico, ele muitas vezes pode não ser evidenciado no exame de ressonância nuclear magnética. Mas a presença de microaneurismas já podem ser visualizados nos casos de, da punção de líquido cefalorraquidiano pode ser visualizada. Isso acontece porque microsangramentos podem fazer com que o líquido cefalorraquidiano já comece a apresentar alterações, como, por exemplo, xantocromia, presença de eritrofagocitose, presença de macrófago com cristais de hemosiderina, de hematoidina, ferritina elevada no líquido cefalorraquidiano. Então, isso já pode ser uma indicação de um aneurisma subclínico ou microaneurisma. São considerados contraindicações. Não é recomendado, então, fazer uma coleta, a menos que a suspeita de indicação da doença faça-se necessária, então. Primeiro, é a questão da infecção no local da punção ou perda de integridade no local da punção. Isso acontece, por exemplo, em pacientes com escara de decúbito, pessoas com queimaduras, pessoas politraumatizadas. Então, a inoculação ou a punção no local pode fazer com que ocorra a inoculação de micro-organismos que podem vir a desenvolver quadros de infecções neurológicas que podem agravar o processo. Exame de imagem mostrando hidrocefalia obstrutiva, edema cerebral difuso, herniação cerebral ou cerebelar, bem como sinais de hipertensão intracraniana, é contraindicado. Isso acontece porque durante o procedimento de coleta pode haver um processo de descompressão do sistema nervoso, fazendo com que ocorra uma sobrecarga da ponte. E isso pode fazer com que ocorra alguns agravos de doença que podem comprometer a qualidade de vida do indivíduo, dependendo do estado de saúde deste. Quadro de sepse e hipotensão, justamente porque durante a punção pode haver a inoculação de micro-organismos do sangue em direção ao sistema nervoso. Distúrbios de coagulação, principalmente em casos de plaqueta abaixo de 50 mil ou um INR, né, um índice de razão normalizada superior a 1,5. Algumas diretrizes médicas preconizam que é contraindicado uma contagem de plaquetas menor do que 30 mil. Essa nova diretriz que foi publicada, ela se tornou mais conservadora, apontando que não se recomenda a punção de líquor em contagem de plaqueta inferior a 50 mil e não 30. Isso acontece porque durante o processo de punção dural pode haver um microhematoma no local da punção. Isso pode fazer com que ocorra um extravasamento de sangue para o espaço subdural e com isso então provocar complicações neurológicas para o paciente. Sinais neurológicos focais, o paciente com perda de consciência, o indivíduo em crise convulsiva e nos casos de cirurgia lombar prévia com colocação de prótese e pinos. Então, aquelas cirurgias aonde se procede a introdução ou a colocação de próteses e pinos, principalmente na região entre L3 e L4, que normalmente são sítios anatômicos de eleição para a coleta de líquido cefalorraquidiano, pode ser um complicador para esse procedimento. No laboratório, quais são as principais causas de erros que podem vir a complicar a qualidade do exame do líquido cefalorraquidiano? Então, esses são cuidados em que o laboratório ele deve estar atento para não cometer essas falhas e garantir uma análise acurada do líquido.
O laboratório deve orientar o corpo médico de que a punção ela não deve ser utilizada seringa. O procedimento de coleta de líquido cefalorraquidiano deve ser feito com livre gotejamento. Isso acontece porque a pressão negativa pode fazer com que ocorra descamação de células de forma forçada, e isso pode fazer com que ocorra, então, alteração não só da análise da celularidade do líquido cefalorraquidiano, bem como da sua composição bioquímica, especialmente na sua concentração de proteínas. Um volume inferior a 10 ml para indivíduos com idade, para crianças e adultos, né? Porque a baixa celularidade pode fazer com que ocorra falso negativo para uma série de evidências clínicas. O tipo de frasco não se deve utilizar nenhum tipo de frasco reutilizado, não pode. Isso acontece porque, por mais limpo que seja o frasco, pode haver contaminantes. Muitos laboratórios, eles utilizam, muitos serviços, né, fazem o procedimento de coleta utilizando frascos de medicamentos. Frasco de medicamento não deve ser utilizado porque pode haver resíduo. Alguns serviços utilizam frasco de urina, não pode ser utilizado, porque no primeiro caso, vidro e frasco plástico comum, eles favorecem a adesão de células à superfície do frasco. E isso vai fazer com que a contagem celular fique inadequada. O líquido cefalorraquidiano é praticamente uma água. E as células sanguíneas, elas têm membrana que são lipídicas. Então, dependendo do tipo do frasco, ocorre uma alteração do potencial zeta do líquido, bem como uma interferência da tensão superficial, e faz com que as células fiquem aderidas à superfície do frasco. E daí o laboratório, ao fazer a análise, vai fazer uma análise cuja contagem celular é baixa, porque as células ficaram aderidas à superfície do tubo. Então é por isso que o frasco ele não pode ser reutilizado, ele só pode ser usado uma única vez, tem que ser frasco novo. Existe no mercado alguns frascos apropriados para coleta de líquido cefalorraquidiano, mas o que é preconizado como gold standard para análise de líquor é o frasco de polipropileno. Esse faz com que a tensão superficial não altere a qualidade e a celularidade da amostra. Com relação à análise do corante que é utilizado para fazer a contagem diferencial de células, não deve ser usada coloração panótico, por causa que é um corante que não tem um tampão, a concentração de corante é muito elevada, e é por isso, então, que o corante escolhido Gold Standard, padrão ouro, para análise de contagem diferencial de células, inclusive para pesquisa de células pesquisa de células neoplásicas, é a coloração de Romanovsky. Essa coloração de Romanovsky segue o princípio de Romanovsky, mas é a coloração hematológica padrão, que pode ser a Maigrin-Walguinsa, Leishman, Wright, não tem problema, pode ser qualquer coloração hematológica. Segundo o grupo franco-americano britânico, o grupo FAB, se recomenda para padrão ouro, não só de sangue periférico, mas também de líquido cefalorraquidiano, a coloração de Maigrin-Walguinsa. Essa é a coloração padrão ouro para análise da contagem diferencial de células, bem como pesquisa de células neoplásicas. Não se deve reutilizar a lâmina. Então, a lâmina que é utilizada para fazer a contagem diferencial de células do líquor, ela deve ser uma lâmina nova, 0 km. Ela não deve ter sido utilizada nunca. Isso acontece por conta do risco de desenvolvimento do risco de contaminação por arraste.
Por exemplo, células sanguíneas de um exame anterior que ficaram aderidas à superfície da lâmina e que vai ser analisado no microscópio no exame subsequente. Então, para que não ocorra esse risco, as lâminas utilizadas para contagem diferencial de células do líquido cefalorraquidiano, elas não devem ter sido utilizadas, elas não podem ser reutilizadas. Outro fator de erro para análise de líquido cefalorraquidiano é a automação da contagem celular. Por mais que você tenha contadores de células hoje que apresentem um ótimo desempenho de citometria de fluxo, que apresentam uma linearidade, uma reprodutibilidade fantástica, que apresentem módulos no sistema para análise de líquidos cavitários, esse tipo de automação ele é importante e ele é válido para líquidos serosos, que é o caso de líquido acítico, líquido pleural, líquido sinovial, líquido pericárdico, tudo certo. Quando a gente pega e fala de líquido cefalorraquidiano, um dos erros que existem é processar, analisar o líquido cefalorraquidiano como se ele fosse um líquido cavitário. Ele não é. Então ele é um líquido único. A contagem celular de um líquido cefalorraquidiano de uma pessoa sadia, ele não ultrapassa 4 células por microlitro. E um equipamento desses, eles foram desenvolvidos para fazer a contagem de células na ordem de milhares de leucócitos e de milhões de hemácias. Então eles não têm ainda não existe uma tecnologia confiável para fazer uma contagem de celular tão baixa. É por isso que a contagem global de células padrão ouro para líquido cefalorraquidiano é a contagem de células em câmara de Fuchs-Rosenthal. Não se deve usar câmara de Neubauer, porque a câmara de Neubauer ela é um hemocitômetro que foi desenvolvido para contar leucócitos na ordem de milhares e hemácias na ordem de milhões. A câmara de Fuchs-Rosenthal ela foi especificamente desenvolvida para fazer a contagem de líquidos cavitários com baixíssima celularidade, como é o caso do líquido cefalorraquidiano. A câmara de Fuchs-Rosenthal ela permite a contagem de células na ordem de unidades. A câmara de Neubauer ela permite a contagem de células na ordem de milhares. Então é por isso que não deve ser usada nem automação e nem câmara de Neubauer. Tem que se utilizar câmara de Fuchs-Rosenthal. Um outro aspecto com relação à câmara de Fuchs-Rosenthal é a visualização dela ao microscópio. Então é por isso que existe a chamada câmara de Fuchs-Rosenthal aprimorada, que é aquela que ela é espelhada. Então, para aqueles laboratórios que fazem análise de líquido, que pretendem avançar na análise de líquor cefalorraquidiano de uma maneira consistente e acurada, recomendo então a análise e contagem global de células em câmara de Fuchs-Rosenthal espelhada. Alternativamente, se o laboratório tiver um microscópio de contraste de fase, também a contagem em câmara de Neubauer e câmara de Fuchs-Rosenthal em microscópio de contraste de fase permite uma contagem mais reprodutível, mais confiável e mais acurada da celularidade total. Como já havia falado, outra causa de erro é tratar o líquido cefalorraquidiano como um líquido cavitário, um líquido seroso, que não é. A composição, celularidade é completamente diferente. Uma das questões relacionadas ao líquor é o tempo de processamento. O baixo teor de proteína da amostra diminui a viabilidade celular, provoca alterações morfotintoriais muito evidentes. Então é por isso que o tempo de processamento entre a coleta e a análise não pode exceder 2 horas.
Então, o tempo máximo entre a punção e a análise celular não pode ultrapassar 2 horas. Então, é por isso que há uma interlocução entre todos os stakeholders do hospital ou da clínica, que envolve desde o médico que procede à punção, passando pela equipe de enfermagem, que aciona o laboratório ou leva a amostra até o laboratório, eles devem estar sincronizados para que o tempo de processamento não exceda 2 horas. Já existem relatos, por exemplo, de casos em que a amostra foi coletada, foi deixada no balcão da unidade do hospital e ficou na bancada lá por 2, 3 horas até ser acionado o laboratório que vai fazer a análise daquele líquor que já está em fase de decomposição. Então é por isso que o acionamento de toda a equipe e a conscientização desde o momento da coleta até a análise final, ela deve estar sincronizada e ela não pode exceder um tempo máximo de 2 horas. Uma outra questão relacionada a isso é que, na maior parte das vezes, o líquor ele é coletado em ambiente hospitalar, onde é levado o paciente para o ambulatório ou para o bloco, onde vai ser feita a punção, e a amostra imediatamente é transportada para o laboratório. Mas existem hoje clínicas de neurologias especializadas onde o procedimento de coleta é feito de forma ambulatorial e a amostra é levada ao laboratório que procede, então, à análise do líquor. Então, o tipo de transporte, o primeiro cuidado que tem que se ter é com relação ao tempo de processamento, que não pode ultrapassar 2 horas. Com relação ao transporte, o transporte ele deve seguir a legislação da RDC para transporte de amostras biológicas e potencialmente infectantes. Tem que ser feita em embalagem hermética, devidamente etiquetada, identificada, ok. Mas uma das coisas que se tem com relação ao transporte é que não pode ser refrigerada. A amostra de líquor ela tem que ser transportada à temperatura ambiente. Não pode ser colocar em gelo. Isso acontece porque alguns micro-organismos insidiosos eles podem ter o seu crescimento inibido por causa da baixa temperatura. Além disso, alguns serviços têm o costume de colocar gelo em gel ou gelox na caixa de transporte para baixar a temperatura. Só que às vezes a amostra ela fica em contato com o gelo e pelo fato da amostra da matriz biológica líquido cefalorraquidiano ser muito sensível, as células do tubo que ficam aderidas ao gelo podem perder viabilidade justamente porque ficam em contato com aquele gelo. Então é por isso que a amostra de líquido cefalorraquidiano ela tem que ser transportada à temperatura ambiente sem gelo. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a temperatura ambiente é aquela temperatura que vai de 15 a 25 graus. O que não deve ser confundido com o que a gente chama de temperatura de conforto, que isso tem a ver mais com questões de ambiente térmico, de engenharia térmica, de ar-condicionado, etc., que leva em consideração como temperatura de conforto a temperatura de 23 graus. Então, temperatura de conforto é uma coisa, 23 graus, e temperatura ambiente, conforme a Anvisa, é de 15 a 20. Então, de 15 a 25 graus. Então, o transporte de líquido cefalorraquidiano, ele tem que ser transportado entre 15 e 25 graus. Outra causa de erro é coletar a amostra em um único tubo. O líquor cefalorraquidiano ele tem que ser coletado por livre gotejamento em 3 tubos de ensaio identificados em ordem sequencial.
tubos 1, 2 e 3. O 1 é o primeiro a ser coletado e o tubo 3 é o último a ser coletado. Isso acontece porque no momento da punção pode haver microtrauma. Então o primeiro tubo ele pode estar contaminado com um maior teor de células sanguíneas, enquanto que o último, esse vai ser representativo do valor da contagem real de células do sistema nervoso. Agora, a coleta em 3 tubos também se justifica porque os laboratórios de análises clínicas muitas vezes eles trabalham em setores. Então, cada tubo é encaminhado para um setor do laboratório que precisa processar. O terceiro motivo de coleta em 3 tubos é que, nos casos de suspeita de punção traumática, vai ocorrer uma distribuição de sangue nos 3 tubos de maneira irregular. O primeiro tubo vai se mostrar mais sanguinolento, o segundo um pouco menos e o terceiro pode estar incolor. Então isso pode ser então um indicativo de punção traumática. Um outro aspecto que é importante o laboratório estar atento e os médicos assistentes também é com relação ao valor de referência. A composição do líquor ele varia de acordo com o local da punção. Por exemplo, a punção lombar ela vai ter em torno de 30% a mais de proteína e a mais também de células de defesa. A punção suboccipital, que também é chamada de punção cisternal, vai ter um pouco menos de proteína e um pouco menos de leucócitos. E a punção ventricular, que é coletada diretamente no ventrículo, é aquela que tem o menor teor de proteína e o menor número de células de defesa. Então é por essa razão que o laboratório ele tem que estar atento com relação ao local da punção. Obviamente, a maior parte das vezes o coleta se dá através de punção lombar. Mas o laboratório precisa estar atento e é necessário o procedimento da equipe é necessário informar onde que foi o local da punção, por causa que os valores de referência vão variar de acordo com o local da punção. Um outro aspecto a ser relacionado ao valor de referência é com relação à idade. Então, assim, a celularidade, o teor de proteína, por exemplo, em um prematuro é maior quando comparado com um recém-nascido. Isso acontece por causa da imaturidade da barreira hematocefálica. O teor de proteína e de celularidade de um recém-nascido vai ser maior quando comparado com o de um bebê. O teor de proteína e de células de um bebê vai ser maior quando comparado com uma criança, que vai ser igual a de um adulto. Então, resumidamente, os valores de referência podem sofrer influência da idade e também do local da punção. A punção lombar é aquela mais comumente utilizada, onde o paciente ele é posicionado sentado ou em decúbito lateral. Esse procedimento é um procedimento relativamente seguro, onde o paciente ele tem que ser colocado em uma maca ou uma superfície rígida. Não é recomendado o colchão, porque o colchão ele se molda. O procedimento ele é feito fazendo uma linha imaginária entre a crista ilíaca superior e posterior, onde a linha imaginária que normalmente passa em torno da L3 e L4. O paciente deitado em decúbito lateral, ele precisa encolher as pernas, né, abraçar os joelhos, para que ocorra, então, assim, o fechamento da coluna, né, que é assim, no momento que ele abraça os joelhos, ocorre uma abertura, né, dos discos intervertebrais, então isso permite, então, a introdução da agulha de Jamshid. Como vantagens é de que o risco de desenvolver uma lesão vascular grave é baixo,
A punção lombar, ela tem uma maior detecção de células neoplásicas e uma maior capacidade discriminativa da inflamação e infecção, porque a quantidade de elementos celulares na punção lombar, ela é maior. Isso acontece por efeito principalmente gravitacional, né? Então vocês imaginem que a pessoa deitada, a pressão gravitacional é praticamente igual, ó, desde a coluna vertebral até a cabeça. Mas quando a pessoa está em pé, a pressão exercida aqui na região lombar acaba sendo maior, justamente porque a força da gravidade, então, é exercida desde a cabeça até a punção lombar. Então é por isso que a celularidade e o teor de proteína nesse local tende a ser maior. Um outro aspecto relacionado à punção lombar é que a totalidade dos exames que foram validados e padronizados para líquido cefalorraquidiano, eles consideram a punção lombar como a matéria, a matriz biológica validada. Porque os testes imunológicos, bem como de biologia molecular, eles foram validados e padronizados para amostras colhidas da punção lombar. Como um dos principais eventos oriundos da punção lombar é a cefaleia pós-punção dural, que pode estar comumente relacionado a esse procedimento e pode ser característica de 40% a 50% de complicações pós-punção. Essa cefaleia pós-punção dural, ela acontece porque no momento em que a agulha perfura a dura mater, pode ocorrer um pequeno extravasamento de líquido cefalorraquidiano no espaço subdural, e isso provoca uma inflamação. E essa inflamação vai ser traduzida então como uma cefaleia pós-punção dural. Essa cefaleia pós-punção dural, ela é comumente envolve predominantemente pessoas do sexo feminino e pessoas magras e com histórico de enxaqueca. Então essas três características fazem então com que a prevalência de cefaleia pós-punção dural seja mais comum. Então a punção lombar ela é feita entre a L3 e a L4, a agulha é introduzida então na medula espinhal, então, perfurando a dura mater. No espaço subdural, então, ela é coletado o líquido cefalorraquidiano. Esse local é um local seguro do ponto de vista neurológico, porque nessa região, a medula espinhal ela já é dotada da caldequina, que ela tem uma maior maleabilidade no caso de punção, então o risco de dano neurológico é quase que inexistente. A coleta cisternal é aquele tipo de coleta que também é chamada de coleta suboccipital. Ela é coletada na porção posterior do crânio, na porção da cisterna magna. Essa cisterna magna, ela fica logo abaixo do cerebelo e é um espaço onde ocorre uma coleção de líquido cefalorraquidiano que torna o procedimento relativamente seguro. O risco de herniação é menor e também a de desenvolvimento de cefaleia pós-punção dural também é menor. Na coleta ventricular, a punção ela é feita diretamente no crânio, fazendo uma perfuração, aonde a agulha ela é introduzida diretamente no terceiro ventrículo. Esse não é um procedimento habitual. Normalmente, esse procedimento de coleta ventricular geralmente está associado a algum tipo de procedimento cirúrgico, onde aproveita-se então para fazer a coleta de líquido cefalorraquidiano, ou ainda aquelas situações em que o paciente ele tem derivação ou um shunt, né?
que é uma derivação ventrículo-peritoneal, que a gente chama isso de dreno, né? Aonde então pode-se fazer essa coleta ventricular. No momento da coleta, a equipe médica ela deve ser orientada de que nos casos de derivação, a 2 ml de líquido de cefalorraquidiano eles devem ser descartados antes de se enviar para o laboratório. Isso acontece porque aquele líquido que fica na ponta do catéter, ele sofreu outros tipos de alterações que não são alterações clínicas ou biológicas, são efeitos artefatuais. Então, da mesma lógica que quando você coleta sangue de um acesso venoso, 5 ml de sangue tem que ser descartados para que não sofra a influência do soro, na mesma lógica, 2 ml de líquido cefalorraquidiano tem que ser descartados nos casos de derivação, justamente para que não ocorra a identificação de alterações secundárias e que são efeitos artefatuais e que não tem nenhuma correlação clínica com o indivíduo. Com relação às agulhas utilizadas, existem basicamente 2 tipos de agulha, que são aquelas chamadas agulhas convencionais ou agulhas atraumáticas. As agulhas convencionais, que são esses tipos aqui, ó, eles apresentam o bisel na sua extremidade. Então é como se fosse uma agulha de punção venosa. As chamadas agulha atraumática são aquelas, ó, onde a ponta ela é romba e o bisel ele é lateral, ele é lateralizado. É como se fosse um ventil de encher bola de futebol, né? Então o bisel ele é lateralizado, ele não é na ponta. Uma das características dessa agulha é que a agulha convencional ela está mais relacionada ao desenvolvimento de complicações como cefaleia pós-punção dural do que quando comparada com as agulhas atraumáticas. Então dá para você ver, por exemplo, aqui ó, que a incidência de cefaleia pós-punção dural ela é muito maior quando utilizadas então as agulhas convencionais, quando comparada, por exemplo, ó, com aquelas agulhas que tem a punção, a ponta romba, que é a traumática. Então, isso é o benefício para o paciente. Do ponto de vista analítico, a agulha atraumática ela permite uma coleta de líquor com uma menor chance de contaminação sanguínea. Então, isso ela é importante, por exemplo, para que se permita uma contagem celular acurada real, sem haver a suspeita de haver ter tido contaminação com sangue venoso. Isso vai ter uma particular importância, porque a contagem celular de um indivíduo sadio não ultrapassa 4 células por microlitro. Agora, quando a gente pega e fala, por exemplo, de doenças desmielinizantes, que é o caso da esclerose múltipla, a contagem celular ela não é tão exuberante. A contagem celular é em torno de 25, 30 células por microlitro. Então, quando se utiliza, por exemplo, uma agulha, por menor que seja o trauma no momento da punção, pode contaminar a amostra e pode fazer com que ocorra o desenvolvimento de um resultado mascarado. Então, uma maior acurácia e uma maior qualidade da amostra, ela é obtida utilizando, então, agulhas atraumáticas. Existem relatos de alguns médicos que costumam não gostar muito de agulha traumática porque a força que ele tem que fazer para poder penetrar, para fazer a punção, ela tem que ser maior. Isso pode provocar um pouco mais de... essa pressão pode causar um pouco mais de desconforto para o paciente.
Muitos médicos relatam que é mais difícil de coletar com agulha atraumática, mas aqui está então somente dados estatísticos, né? Que mostram então que uma coleta com agulha traumática ela incide numa menor risco de desenvolvimento de cefaleia pós-punção dural, bem como permite uma coleta de uma amostra de líquor mais limpa, mais acurada, menos sujeita à contaminação. Com relação à conservação e transporte da amostra, eu já havia abordado anteriormente, né? A baixa osmolaridade, ela deteriora as células. Então, uma das formas de conservar a viabilidade das células do líquido cefalorraquidiano é manter elas em meio proteico. Então, isso aumenta a viabilidade das células. O transporte da amostra tem que ser em temperatura ambiente, por causa que o contato do gelo com a amostra pode fazer com que a celularidade diminua e perca suas características morfotitoriais. A adição de albumina bovina na amostra aumenta a viabilidade celular. A diretriz europeia, que é essa que eu estou abordando nesse treinamento, ela recomenda 100 microlitros de albumina para cada ml de líquido cefalorraquidiano. Então, isso é o que a diretriz recomenda, mas aqui eu tenho que expressar a minha opinião ou a minha crítica a essa diretriz, de que 100 microlitros de albumina para cada ml eu acho um volume meio alto, porque 100 microlitros acaba diluindo a amostra em 10%, e a outra de que o processamento da amostra em até 4 horas, adicionando 50 microlitros de albumina para cada ml é o suficiente. Então, na minha prática, já visualizei, já identifiquei que 50 microlitros de albumina 20% já é o suficiente para melhorar a viabilidade e conservação das características morfotitoriais das células. A amostra para a dosagem bioquímica, né, glicose, proteína e anticorpos, ela é estável por até 30 dias com a amostra congelada, e biologia molecular ela pode ser viável por até 6 meses no ultrafreezer. Então, assim, como resumo de controle de qualidade, a amostra que vai para citologia, microbiologia, ela é estável à temperatura ambiente por até 2 horas. A amostra, para bioquímica imuno, ela é viável à temperatura ambiente por até 4 horas. E para biologia molecular, tem que ser congelamento. Então, tudo isso que eu abordei até agora são todos aqueles cuidados, né, que toda a equipe envolvida, né, os stakeholders da coleta do líquor, que inclui a equipe de enfermagem, médico, técnicos, farmacêuticos, biomédicos e etc., devem seguir, porque devem trabalhar como uma equipe. O que nós vamos abordar agora é a parte laboratorial do líquor, o que um laudo deve conter e qual é a padronização recomendada para a elaboração de um laudo acurado. Com relação ao exame físico, o exame físico, que é constituído então da análise da cor e do aspecto, ele tem que ser analisado pré e pós-centrifugação. Então tem que ter análise da cor e aspecto pré-centrifugação, cor e aspecto pós-centrifugação. Por quê? Imaginemos que você pegue uma amostra de líquor hemorrágica. Pré-centrifugação, ela vai estar vermelha e hemorrágica. Após a centrifugação, se ela estiver límpida, é possível que seja acidente de punção. Se pegar uma amostra vermelha e hemorrágica pré-centrifugação e xantocrômica após a centrifugação, isso pode ser indicativo de
sangramento subaracnoideu ou alguma desordem inflamatória ou alguma desordem crônica. Isso acontece porque no momento que ocorre a destruição da hemácia, a hemoglobina ela é degradada e produz pigmentos biliares, o que torna a amostra amarelada. Então, a amostra de líquor xantocrômica ela só vai acontecer após 12 horas após um sangramento subdural. Então, é por isso que o aparecimento de uma amostra hemorrágica com xantocromia significa que o sangramento tem mais de 12 horas. Então é por isso que faz então o caráter de diferenciação entre acidente de punção e sangramento subdural. Então a cor do líquor normalmente é incolor, é igual à água, mas em condições patológicas ele pode estar opalescente nos casos de inflamação, esverdeado no caso de infecção, principalmente naqueles casos de derivação ventrículo-peritoneal, pode apresentar hemorrágico eritrocrômico e xantocrômico, que é quando ele fica amarelado. O aspecto normal do líquor, ele é límpido, mas em condições patológicas ele pode se mostrar pouco turvo e leitoso. As alterações do aspecto vai ter a ver com o número de partículas solúveis da amostra. Então, assim, o aspecto ele já vai ter uma alteração da sua turbidez quando a contagem de leucócitos se tornar superior a 200 por microlitro ou 100 hemácias por microlitro, já vai haver uma alteração da turbidez. Dentro ainda do exame físico, recomenda-se um espaço de observação para a presença de coágulos e de fibrina. Isso acontece porque o líquido cefalorraquidiano, normalmente, ele não coagula. E a amostra, ela não pode ser analisada se estiver coagulada. Então, não pode ser analisada se estiver coagulada. E o líquor normal, ele não coagula. Isso acontece porque quando você tem uma integridade de barreira hematocefálica, não é possível a passagem de fibrinogênio para o líquido cefalorraquidiano. Então é por isso que a presença de coágulo na amostra de líquor, ele é indicativo de contaminação ou de punção traumática, porque o líquor não coagula. Pode haver o aparecimento de raias de fibrina. Esse aspecto fibrinoso que pode aparecer pode ser decorrente de contaminação por neurotuberculose. Então, atentar que a amostra ela não pode ser coagulada, mas eventualmente se apresentar raias de fibrina pode ser um indicativo então de neurotuberculose. Aqui nós temos um paralelo entre a hemorragia subdural e a punção traumática. Qual é a diferença ou quais são os aspectos laboratoriais que fazem essa diferença? Por exemplo, no caso de um sangramento subaracnoideu, a amostra ela vai ter a mesma cor nos 3 tubos de ensaio e a contagem de eritrócitos vai ser igual nos 3 tubos, vai ser constante. No caso da punção traumática, o aspecto hemorrágico ele vai ser decrescente do primeiro para o terceiro tubo, da mesma forma com que a quantidade de hemácias presente nos 3 tubos vai ser diferente, maior no primeiro e menor no terceiro tubo. Xantocromia, que é o aparecimento daquela cor amarela, né, do líquido cefalorraquidiano. A xantocromia ela vai estar presente após 12 horas do início do sangramento. Então, um aparecimento de um líquor xantocrômico indica, então, um sangramento, um aneurisma ou algum tipo de trauma com um tempo superior a 12 horas. No caso da punção traumática, não vai ter evidência de xantocromia porque não deu tempo de metabolizar
a, a hemoglobina nos seus metabólitos biliares. Eritrofagocitose é quando nós temos um macrófago fagocitando uma hemácia. O início de uma eritrofagocitose, ela começa após 2 horas após um sangramento. Então, entre 2 e 12 horas após um sangramento é que vai começar a aparecer, então, eritrofagocitose. No caso da punção traumática, como foi no momento da punção, não deu tempo dos monócitos migrarem para virar macrófago e macrófago fagocitar as hemácias. Então, não terá a possibilidade de se ter eritrofagocitose ou hemofagocitose, como alguns chamam, no caso de uma punção traumática. Proteína. No caso do sangramento subaracnoideu, o nível de proteína pode estar aumentado por extravasamento. E no caso da punção traumática, ela pode estar normal ou aumentada, depende. Ferritina. A hemoglobina, ela contém o grupamento M, e quando ela é digerida, ela abre o anel protoporfirina, retira o átomo de ferro, e esse átomo de ferro vira ferritina. O anel protoporfirina aberto vira pigmento biliar. Então, quando você tem um sangramento subaracnoideu, o teor de ferritina do líquor vai estar aumentado, enquanto que na punção traumática não vai estar aumentado, justamente porque não deu tempo dessa metabolização. No caso do sangramento subaracnoideu, não pode ter coágulo e fibrina, vai estar ausente, e no caso da punção traumática, a presença de coágulo é muito provável. No caso do sangramento subaracnoideu, a pressão de abertura do líquor ela vai estar aumentada. Isso acontece porque a cavidade craniana ela tem um espaço limitado. Então, qualquer sangramento provoca expansão do volume intracraniano e isso pode fazer com que ocorra um aumento da pressão de abertura do líquor. Coisa que não acontece, por exemplo, na punção traumática, porque foi simplesmente no momento da punção em que pegou um pequeno vaso ali e contaminou. Então, no caso, então, no sangramento subaracnoideu, a pressão vai estar elevada e no caso da punção traumática, a pressão de abertura vai estar normal. Com relação à contagem celular, como já havia abordado anteriormente, né, o padrão ouro para a contagem global de células é a câmara de fluxo Rosenthal, recomendo que seja espelhada. Não se deve usar a câmara de Neubauer, por causa que ela é um hemocitômetro desenvolvido para contar células na ordem de milhares e milhões, e não na ordem de unidades. É bastante comum, nos casos de derivação ventricular, se encontrar uma contagem celular superior a 500 células com mais de 75% de neutrófilos. Isso acontece porque os shunts eles são um corpo estranho no sistema nervoso e isso provoca uma reação imunológica que faz com que ocorra um aumento da contagem celular. Então, nos casos de derivação ventricular, é possível e é frequente encontrar uma alta celularidade, nem sempre relacionado a um processo infeccioso, mas mais em razão do processo inflamatório por ter um corpo estranho. Então, como já havia abordado anteriormente, existe diferença de celularidade de acordo com o local da punção. Em indivíduos adultos, a punção lombar ela tem que ter no máximo 4 elementos, na subsubtal 3 por microlitro e ventricular até 1 por microlitro. Prematuros, a contagem lombar ela pode ter até 15 elementos celulares, recém-nascidos até 10 e crianças até 5. A contagem global de células, se recomenda o seguinte, que quando você tem uma amostra hemorrágica, diluir a amostra 1:5, 1:20 com solução salina. Tá? Isso dilui a amostra e permite uma contagem mais acurada. Alternativamente, é possível utilizar a chamada solução de Turk. A solução de Turk ela é comercialmente vendida, né,
Porque ela é uma solução de ácido acético 1% com azul de metileno. É isso que é a solução de Turk. O que faz o ácido acético? Hemolisa as hemácias. Enquanto que o azul de metileno cora os leucócitos. Então, a solução de Turk ela é interessante para diluir amostras hemorrágicas, para remover as hemácias e manter íntegros somente os leucócitos para permitir uma contagem acurada de leucócitos, utilizando então a chamada solução de Turk. Acima de 5.000 hemácias por microlitro é um forte indicativo de trauma durante a punção, então por isso que inviabiliza a amostra e se torna então um critério de rejeição. Não é um procedimento laboratorial, mas os médicos devem ser orientados a calcular de que para cada 1.000 hemácias deve se adicionar de 1 a 2 miligramas de proteína para corrigir o valor de proteína da amostra. E por conta da contaminação de sangue, por trauma ou por hemorragia subaracnoide, para cada 500 hemácias subtrai um leucócitos. Então esses aqui são indicativos de correção, né, para uma análise e uma contagem global de células mais acurada. Toda aquela amostra que tiver uma contagem celular superior a 50 células por microlitro, a amostra tem que ser centrifugada para poder mandar para a bioquímica dosar glicose e proteína. Aqui tem um outro aspecto. Quando a gente fala que não se deve usar automação para líquor, a automação para líquor é para contagem celular. Para análise bioquímica, não tem problema. Aliás, pelo contrário, você deve usar a automação justamente por conta da reprodutibilidade de resultados da dosagem bioquímica. Por causa da barreira hematocefálica imatura, é possível que recém-nascidos e prematuros possam ter presença de eritroblastos no sistema nervoso, mas no adulto não pode. O aparecimento de eritroblastos no adulto pode ser indicativo de desordens mieloproliferativas. Então, por isso que é importante fazer uma análise acurada e uma possível encaminhamento para o médico hematologista. Com relação ao exame bioquímico, o exame bioquímico é constituído basicamente do líquor de rotina, né? Dosagem de glicose, proteína e de cloreto. São esses três. A dosagem de glicose é o mesmo procedimento para a dosagem no sangue, é o mesmo kit, é o mesmo reagente, é o mesmo comprimento, o mesmo tudo, é a mesma coisa. Então é o mesmo kit de glicose oxidase e peroxidase, mas como cuidado e orientação que tem que ser dada aqui, é que a dosagem de glicose para o laudo, ele não pode ter somente glicorraquia. Glicorraquia isolada não quer dizer muita coisa. Então é por isso que o laboratório ele deve informar glicorraquia, glicemia e relação glicorraquia-glicemia. A glicorraquia ela é 2/3 da glicemia, ou seja, tem que ficar entre 60% e 70%. Então, se essa relação, quando ela dá menor do que 50%, já indica, então, que é um processo infeccioso. Tá? Não faz parte da dosagem de líquor de rotina, mas é importante que o laboratório converse com o médico assistente, até mesmo para que o plano de saúde cubra o custo desse exame, que é a dosagem de ácido lático, que é o lactato. Ácido lático lactato substrato não deve ser confundido com a lactato desidrogenase enzima. Lactato desidrogenase enzima para líquor não tem significado, não tem importância. O que é importante mesmo para o líquor é a dosagem de lactato ácido lático substrato. Isso acontece porque a ativação da glicólise anaeróbica provoca uma degradação de glicose e conversão em ácido lático.
Então, isso significa dizer o seguinte, que nos casos de infecção, quando a relação glicorraquia-glicemia estiver menor do que 50 e com uma concentração de ácido lático elevada, isso é um indicativo de um processo infeccioso. Como valor de referência, ácido lático em indivíduos sadios está em torno de 19 mg por decilitro. Dosagem de ácido lático acima de 30 mg por decilitro já é indicativo de um processo infeccioso. Uma concentração de ácido lático superior a 100 mg por decilitro já pode ser um fator de risco de desenvolvimento de complicações neurológicas. Então, pode haver dano neurológico nos casos de concentração de ácido lático superior a 100 mg por decilitro. Com relação à proteína, a dosagem de proteína, por causa da faixa analítica dela, o procedimento deve utilizar kits que utilizem um método de imunoturbidimetria ou de vermelho de pirogalol. É o mesmo procedimento que se usa para a dosagem de proteína em urina. No entanto, o laboratório tem que ficar atento de que se aquele kit ele foi validado para dosagem em líquido cefalorraquidiano. Tá? Normalmente, dá para se dizer assim, que aqueles kits que foram validados para líquido cefalorraquidiano, eles podem ser usados para urina. Mas nem todos aqueles que foram validados para urina podem ser utilizados para líquido cefalorraquidiano. Como eu já havia abordado anteriormente, o teor de proteína ele pode variar o valor de referência de acordo com o local da punção e de acordo com a idade. Quanto mais jovem for o indivíduo, maior será o teor de proteínas. Então é por isso que o teor de proteína vai ser maior em bebês prematuros, recém-nascidos, depois de criança e adulto. Tá? Com relação ao local da punção, também tem influência, principalmente por conta da ação da gravidade que eu já havia comentado, né? A presença de proteína ventricular é menor quando comparada com a punção suboccipital, que por sua vez vai ter um teor de proteína menor quando comparado com a punção lombar. Cloreto. Cloreto ainda faz parte da composição da rotina de líquor, né? Mas não apresenta nenhum tipo de relevância clínica no momento, porque ele acabou criando uma fama e importância, principalmente em meados de 1940, 1950, porque pacientes portadores de tuberculose, eles tinham quadros de êmese aguda, então eles vomitavam muito e perdiam muito ácido clorídrico. E havia uma relação entre o baixo teor de cloreto do líquido cefalorraquidiano com neurotuberculose. Só que com o tempo, há mais de 70 anos atrás, né, o tratamento da tuberculose e o manejo da neurotuberculose, ele melhorou muito com o passar dos tempos. E isso faz com que os quadros de êmese hoje seja muito menor quando comparado com aquela época, e faz com que as alterações do cloreto hoje sejam quase que incipientes, mas que, por fins e importância mais de caráter histórico, né, se mantém a dosagem de cloreto ainda hoje. Os exames complementares utilizados em líquor têm aumentado, quase todo mês tem um novo exame, principalmente de marcador imunológico e de biologia molecular. Tem se avançado muito nessa área, mas para esse treinamento aqui eu vou abordar basicamente dois, porque eles apresentam, do ponto de vista estatístico e de resolutividade, um grande avanço, aonde o laboratório pode fazer um trabalho bastante interessante com a equipe médica para a solicitação desse exame em paralelo. Esses exames não fazem parte da rotina do líquor básico.
que é a dosagem de ácido lático lactato, que como eu comentei anteriormente, né? A dosagem de ácido lático substrato, não confundir com enzima, ele é um indicador de glicólise anaeróbica e vai estar elevado nos casos de meningite bacteriana. E, consequentemente, vai estar normal nos casos de meningite de origem viral. Um grande avanço na tecnologia que a gente teve foi o painel multiplex, que é um painel de reação de cadeia de polimerase, né, em tempo real, a RT-PCR, né, que é um equipamento portátil que é semelhante a um tamanho de uma máquina de escrever, um equipamento de um espectrofotômetro, né? Um equipamento portátil pequeno, que ele é capaz de fazer uma reação de PCR em tempo real. É muito fácil de se manipular, porque ele utiliza um cassete. Então, o processamento é basicamente colocar a amostra dentro do cassete, que é como se fosse um tamanho de um marca-texto, uma caneta de escrever em quadro, né? Aqueles canetão de escrever em quadro, pincel atômico, aonde coloca-se a amostra ali e esse cartucho é introduzido no equipamento de RT-PCR. Esse equipamento ele é conhecido pela marca comercial, né, de FilmArray, e ele tem esse cartucho para reação de cadeia de polimerase, que permite o diagnóstico de mais de 12 tipos nesse caso aqui, 14 tipos de patógenos, simultaneamente, em 1 hora. Então, assim, quando a gente pega e fala, por exemplo, que a cultura de líquor demora de 48 a 72 horas para positivar, quando positiva, esse painel aqui, ele faz uma análise de amplificação de genética, dando um resultado positivo em até 1 hora. Então, isso permite, então, um diagnóstico rápido, acurado, preciso, evita a antibiótico terapia empírica, permite uma resolutividade do quadro de uma maneira muito mais rápida. E só que, ao mesmo tempo, o grande problema é que esse equipamento, esse exame, ele não é coberto pelos planos de saúde. Normalmente ele é feito de forma particular, de forma privada. Atualmente, o custo de um exame como esse oscila entre R$1.000 e R$1.500. Mas, em 1 hora, permite o diagnóstico confirmatório de todos esses micro-organismos em uma única vez, que é o caso da Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria, Neisseria, Streptococcus, tanto agalacti como pneumonia, 2 tipos de criptococcus, que é o Neoformus e o GAT, e vírus como citomegalovírus, enterovírus, e herpes simples, bem como herpes zoster. Com relação a valores de referência para fazer o encerramento, essa última diretriz de licurologia, da Sociedade Alemã de Licurologia, preconiza os seguintes valores de referência. Depressão intracraniana para adulto de 5 a 10 milímetros d'água e recém-nascido de 1 a 1,4. Cor incolor e aspecto límpido. Contagem celular não pode ultrapassar 4 por microlitro, da mesma forma que leucócitos. Hemácias não é comum ter em indivíduos adultos. Glicorraquia tem que ser a relação glicorraquia-glicemia, que tem que ficar em torno de 2/3. E a proteinorraquia, como eu já abordei anteriormente, leva em consideração a idade, bem como o local da punção. E do laudo deve conter essas informações e o laboratório ele deve estar preparado para estabelecer uma interpretação correta a partir dessas informações colhidas. Espero então que esse treinamento que se iniciou tenha aberto uma nova possibilidade de conhecimento, a atualização. Espero que o conhecimento adquirido ele não retorne ao seu tamanho original, conforme dito por Albert Einstein aí. Então, esse aqui é o meu QR Code para minhas
redes sociais, onde vocês podem ficar à vontade para me seguir. Foi um privilégio ter estado com vocês e eu fico à disposição sempre que precisar. Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.